Olá, para você que acompanha a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar um pouquinho no trato da pessoa com deficiência, em especial aí com viés esportivo, né? A gente recebe hoje aqui o Rafael Calazans, que é presidente do Instituto Guarulhense de Atividade Física, Esporte e Lazer, o IGAFEL, e também é o gestor do projeto aqui Mamonas Futebol para Amputados. Rafael, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado. Saudações a todos, agradeço muito o convite e vamos lá. Tamo junto. Rafael, vamos falar um pouquinho primeiro de você. Você é guarulhense e você desenvolve aqui esses projetos na cidade, você é um dos cabeças, digamos assim, do IGAFEL, né, um dos fundadores. Antes da gente falar do Instituto, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você sempre foi envolvido com a causa pro PCD, você curte a cidade de Guarulhos e por ver, provavelmente, às vezes, uma lacuna, você foi para essa área. Como é que é o Rafael na cidade de Guarulhos? Rafael Calazans é um guarulhense nato, 43 anos de idade, nunca saí da cidade de Guarulhos. Vale entregar a idade já logo de cara, assim? Já vale entregar Tá a novo, idade, tá novo, né? tá novo. A idade não interfere Eu muito. vou falar que tá novo porque eu tô perto de você, então é melhor falar que eu tô, né, porque eu tô perto de idade, de idade. Tá Não que eu tô jovem, perto, tá eu tô perto de jovem, tá idade, então é melhor jovem. falar que tô novo pra todo mundo ficar novo. Desculpa, Rafael, pode falar. Tá jovem, muito jovem. A gente perde até um pouco a noção, né? Porque a gente fala de Guarulhos, a gente passa por várias transformações. E a minha transformação veio através do esporte. Praticante de judô desde a década de 80, não vou falar o ano, né? Jiu-jitsu. E a ideia veio de trabalhar com pessoas com deficiência, porque eu tive um irmão, meu irmão mais velho, tinha paralisia cerebral. Na época a gente não tinha muito acesso à informação como a gente tem hoje, né? Pensa na década de 80, 90, a gente mal tinha acesso a jornal, revista, quem dirá a internet. Em 2010 para 2012 eu comecei a dar aula de jiu-jitsu e apareceram crianças com deficiência intelectual e autismo. Na época não se falava em autismo, né? Hoje é uma febre, todo mundo fala, todo mundo conhece, todo mundo tem receita, remédio, tratamento, mas na época a gente não tinha acesso à informação. E comecei a trajetória assim. Tive que voltar a estudar depois dos 35 anos. Sou profissional de educação física, licenciado e bacharel. Sou especialista em atividade física adaptada para pessoas com deficiência e grupos especiais. E mestre e doutor em avaliação e reabilitação funcional. Esse é o Rafael Calazans que vos fala. E como é que você criou o IGAFEL aí? Ou participou da criação do IGAFEL, né? O IGAFEL foi criado a algumas mãos. A gente tem um trabalho com pessoas com deficiência no futebol para amputados desde 2017 na cidade e surgiu da necessidade de ter um CNPJ, de ter uma vida, de ter uma identidade, que só filantropia a gente não consegue alcançar alguns lugares. A gente começa com a inclusão, mas a gente precisa promover o resgate social. Aí a gente precisa de outras ferramentas. A gente precisa de material esportivo, material humano. A gente precisa viajar, dar capacitação para os profissionais e para os nossos atendidos. Então, da necessidade de regularizar a nossa situação perante o poder público e privado, a gente criou o Instituto Guarulhense de Atividade Física, Esporte e Lazer há 2 anos atrás. Até para poder captar as verbas, né? Então precisa ter aí Justamente. o CNPJ. E Nossa data de fundação, que é importante, né? Dia 13/3/2023. 13 de março de 23, bastante 3 aí, tomara que seja Bastante um 3. número de sorte. E hoje, então, você também gere esse projeto que é o Mamonas Futebol de Amputados, né? É uma parceria com o pessoal do Mamonas, é isso? A gente entrevistou, inclusive, aqui o Jorge, né? Que é também o coordenador da marca aí, o CEO da marca. E aí, como é que foi essa aproximação? Nós tínhamos o time já, Guarulhos Futebol para Amputados, e a gente tinha uma necessidade de alavancar os projetos e o futebol de amputados. Tivemos propostas de alguns clubes de futebol, mas veio a ideia, né, o advogado da marca é nosso advogado também, por coincidência. Então houve aproximação, o Jorge Santana, os familiares dos meninos, já deixa aqui um abraço, né? Um abraço para o Jorge, os familiares. A gente começou a construir, porque o Mamonas é o patrimônio da cidade, né? E o futebol para amputados aqui na cidade, hoje é a única modalidade coletiva
de esportes para pessoa com deficiência. Então a gente usou a força do esporte para PCD com a expressividade e reconhecimento da marca. Hoje somos a 5ª melhor equipe do Brasil. Vocês viraram uma referência mesmo. Como é que você pegou do esporte em geral, que você falou que já era, você tinha esse viés, né, de educação física para as pessoas com deficiência, do esporte para as pessoas com deficiência. Como é que você pegou esse viés e achou esse nicho do futebol de amputados especificamente? Futebol de amputados veio para mim de um estágio que eu fiz lá na criação de São Caetano, futebol de amputados. Hoje não existe mais, infelizmente. E passei boa parte da minha formação na especialização no Corinthians Mogi Futebol para Amputados. Então a ideia de trazer uma modalidade adaptada para Guarulhos não era o futebol para amputados. Era um esporte um pouco mais desconhecido, que é o WCMX, que é o skate com cadeira de rodas. A minha ideia e do meu grupo de pesquisa era fazer a reabilitação de pessoas com lesão medular, principalmente na pista de skate. Então tem uma cadeira de rodas adaptada, tem a questão de todo o material de segurança, só que a ideia não foi bem-vinda e nem bem quista pela gestão da época. Eles acreditavam que o risco era maior que o benefício. E nós acreditamos ao contrário, porque profissionais especializados e todo o material de segurança, o mundo pratica, né? O mundo investe. Só Guarulhos que teve uma recusa. Daí a gente partiu para o futebol de amputados, que é um esporte barato em relação aos outros. Vou dar um exemplo, se a gente coloca um rugby com cadeira de rodas aqui, um basquete com cadeira de rodas, uma cadeira de 15 a 20 mil reais, básico, eu preciso de 20. A gente já está falando de quase R$500 mil só de cadeira. Onde que a gente vai acomodar essas cadeiras? Como que faz o transporte? Então Guarulhos É uma estrutura grande. não tem essa estrutura ainda, infelizmente. Eu acredito que os próximos gestores, o gestor atual, comece a olhar um pouco mais por conta do futebol de amputados, que é um esporte barato. A gente gasta aí R$200 por atleta, que é um par de muleta. O uniforme a gente Mas consegue. tem alguma muleta especial ou não? A gente usava inox, a gente mandava confeccionar. Agora a gente tem uma parceria com a Merco, as muletas são um pouco mais resistentes. Não como inox, mas é uma liga mais leve e mais resistente. A gente está com hoje muletas de alumínio. É um pouco mais reforçada, que suporta aí até 140 quilos. E aí vocês formaram a equipe e que competições vocês disputam hoje? A equipe aqui nasceu em 2017, 2018 a gente já tinha um time, 2020 a gente começou a disputar, durante a pandemia, torneios aí amadores, né? Hoje a gente disputa o Paulista, o Brasileiro da Série B, disputamos esse ano a Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente terminou em quinta colocação, né? Foi o primeiro nacional do ano. Então, de 24 equipes que podem competir, a gente ficou em quinto. Em termos de estrutura para treino, vocês têm o que aqui na cidade hoje? Como é que são os treinos de vocês? Hoje a gente treina com a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, aproveitar a Câmara e mandar, né, a gratidão ao secretário Alex por ceder lá a quadra do Bosque Maia. Então a gente tem os treinos aos sábados, das 8 às 10 da manhã, e a gente tem um suporte da Secretaria de Esporte através de chamamento público, que custeia a parte do nosso material esportivo e viagens, além da parceria agora com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que é o CBCP. Por exemplo, nossos campeonatos, a Copa do Brasil foi em Goiânia. O Brasileiro da Série B, ele vai ser em Sete Lagoas, em Minas. Paulista, a gente viaja a 8 cidades no estado. A viagem mais longa é Ourinhos. Então o CBCP vem apoiando com a logística de viagem e hospedagem. Daí fica um pouco mais fácil. A gente não consegue o valor integral, e o restante a gente procura iniciativa privada e doações de todos os tipos. É um esporte paralímpico hoje, o futebol de amputados? Ainda não, ainda não. A gente como modalidade, tínhamos uma missão que o mundo não conseguiu, né? Que era para a próxima Paralimpíada a gente ter categoria de base, que são crianças e adolescentes de 14 a 16 anos e o feminino. Então, muitos países não conseguiu a categoria de base, que são as pessoas mais jovens. O Brasil conseguiu o feminino, disputamos a Copa do Mundo, que foi na Colômbia, e estamos tentando aí montar a categoria de base. Guarulhos já tem 4 atletas de 13 anos. Então, para a próxima Paralimpíada, a gente vai ter, provavelmente, né,
pessoas nessa faixa etária. A gente precisa da renovação. Isso parte muito do poder público divulgar, né? Porque a criança, geralmente, e o adolescente, ou eles vão nascer com uma má formação congênita, ou vai perder a perna, na sua grande maioria, por câncer de osso longo, ou fêmur, ou úmero, né? Só que como que a gente chega no serviço de saúde se o poder público, tanto municipal quanto estadual, não criar uma política pública para que a gente possa fazer isso? Legal, chegamos lá. A criança vem. Só que como que eu coloco uma criança para treinar com adulto? Fica Não tem desproporcional. como, é. Agora, se eu tenho uma política pública, um investimento, um apoio, vamos reservar um espaço, e às vezes eu não falo só da questão financeira, mas um espaço com estrutura, com vestiário, com banheiro. O Bosque Maia é muito lindo, muito maravilhoso para a gente. Só que se a gente for pensar em criança, nós precisamos de um lugar um pouco mais fechado, um, um local para se trocar, para cuidar da criança, para o familiar ficar aguardando, de repente um espaço para assistente social, para um psicólogo, né? Então essa é a nossa missão e a nossa necessidade hoje no futebol de amputados. Normalmente eu pergunto aqui para os meus convidados da área do esporte, Rafael, para um olhar sobre o poder público, justamente, né, sobre a questão das políticas públicas voltadas para a área, mas eu acho que você já deixou muito claro o que é que necessita, o que precisa, o que eu acho que dá para envolver. Falando um pouquinho do Instituto, do IGAFEL, você citou uma palavra aí bacana, resgate social, uma expressão, né, resgate social. O intuito é resgatar essas pessoas de que maneira? Nós usamos o termo resgate social porque nós não acreditamos hoje no modelo que é imposto de inclusão. A inclusão é algo de lei. Se a Câmara Municipal tem 100 funcionários, ele precisa ter X PCDs. Não é porque a Câmara quer É a tal contratar, é da porque cota, né? tem uma lei, tem uma cota, precisa cumprir e existe uma multa. No nosso caso, a gente acredita que a pessoa precisa querer estar lá, querer praticar o futebol ou estar inserida no contexto. E o resgate social vem de quê? A pessoa sai da reabilitação. Ela não corre, ela não faz nada. Muitas vezes a família exclui essa pessoa. Então a gente trabalha com a reabilitação em todos os sentidos. Ela chega lá, vai aprender a andar de muleta. Quem gostar de futebol vai aprender a jogar o futebol. E nosso intuito não é essas pessoas ficarem à margem da sociedade. Porque um futebol de amputados, por exemplo, não tem um destaque de um futebol de pessoas típicas, né? Veja aí, hoje tem o futebol amador, futebol de várzea, e pouco se fala do futebol de amputados, futebol de nanismo, futebol de Down. Então o resgate social vem tirar essa pessoa da marginalidade e dar protagonismo, através de capacitação dessa pessoa e o retorno ao mercado de trabalho. A pessoa com deficiência, ela não precisa entrar por cota numa empresa. Ela pode usar a lei geral do esporte e a empresa a contratar como atleta. Vou dar um exemplo. Uma empresa de construção tem um prédio lá de 20 andares. Como que a empresa coloca alguém lá no canteiro de obras para assentar um bloco, uma janela, numa altura? Uma pessoa que tem um intelecto não tão adequado, ou uma pessoa sem uma perna, sem um braço, uma pessoa que não enxerga, não escuta. Então fica muito arriscado. As parcerias que a gente tem é no sentido de que a pessoa pode trabalhar, não precisa necessariamente estar na empresa. Ela pode fazer um curso de capacitação, ela pode ser um atleta profissional, e o cartão de ponto é a atividade física que ela pratica. Ela vai fazer uma academia, ela vai participar de um treino, de um campeonato, e o resgate vem no sentido também de dar protagonismo para essas pessoas. Participar de uma sessão de fotos, fazer uma viagem. Eu tenho atleta que nunca tinha saído de São Paulo. A hora que subiu no avião para ir para Goiás, tem quase um mês. Ele começou a chorar. Realizei um sonho de sair de casa. Ele teve uma amputação por câncer. Então a família brinda de uma tal maneira que a pessoa fica numa bolha e através da prática esportiva, não. Fui para Goiás, está indo para Minas com a gente o mês que vem. Então o resgate social é tirar a pessoa da margem da sociedade e devolver o protagonismo a essa pessoa. E é toda uma cultura, tirar mesmo esse preconceito geral e da própria família. Você falou, essa blindagem, enfim,
para trabalhar com isso. Depois você fala um pouquinho da questão da reabilitação também, que eu acho que é uma parte importante aí do Sim. seu instituto. Mas agora, meu tempo está estourado, eu preciso fazer uma pausa aqui, ó. Brinda aqui comigo, vamos tomar uma aguinha. E você Uma falou muito, água. viu? Você falou demais, brincadeira para falar mesmo. A gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta batendo mais um papo aqui com o Rafael Calazans. Maravilha, ponto de vista já de volta, hoje conversando aqui com o Rafael Calazans, presidente do Instituto, do IGAFEL, né, que é o Instituto Guarulhense de Atividade Física, Esporte e Lazer. A gente está falando aqui um pouquinho do Instituto, do trato no geral, né, com a pessoa PCD e também, evidentemente, aqui falando do projeto Mamonas Futebol de Amputados. A gente foi para o intervalo, eu queria que você falasse um pouquinho da parte do Instituto também, Rafael, na parte além do resgate social que você falou, vocês oferecem algum tipo de oficina, atividade? Quem quiser encontrar vocês ou buscar vocês, ou se interessar pelo projeto de futebol de amputados, o que a pessoa pode fazer para se aproximar do Instituto? Hoje, nosso maior meio de divulgação é nosso Instagram. Pode seguir Mamonas Futebol de Amputados ou IGAFEL Social e Esportes. Trabalhamos com a reabilitação de quem nos procura. E a reabilitação ela não acontece somente numa clínica de fisioterapia. A gente precisa reabilitar outras situações cotidianas da pessoa. Então, nós temos uma fisioterapeuta, 2 profissionais de educação física e um advogado, né? O advogado para fazer a mediação e orientar os direitos dessa pessoa, fazer a articulação da pessoa com o Conselho Municipal de Assistência Social ou onde ela precisar ser encaminhada. A fisioterapeuta ela faz a segunda abordagem, né? A gente aborda em conjunto, entende quem é a pessoa, o laudo da pessoa, a deficiência, o comprometimento, e a gente traça uma estratégia de até onde a gente pode esperar chegar com essa pessoa, né? A fisioterapeuta ela vai melhorar a condição dessa pessoa, por exemplo, andar com a muleta, não ser só dependente de uma prótese. Uma prótese do SUS é tranquila, mas muitas pessoas não conseguem fazer a adaptação, né? E se a gente for pensar numa prótese com joelho de uma qualidade legal, a gente fala de mais de R$ 100.000. Uma pessoa que recebe um salário mínimo de benefício ou não tem nem esse benefício, como que compra uma prótese de 100 mil? Então a gente estimula também a pessoa a andar com a muleta. E pensando em reabilitação, é a reabilitação social dessas pessoas. A gente pode falar que a gente entende a dor do outro, mas na verdade a gente não entende nada. A gente tem as 2 pernas, os 2 braços, e a partir do momento que a pessoa ela está com mais 9, 10, 15, 20 pessoas com amputação, essa reabilitação social, ela funciona muito bem, porque às vezes o recém-amputado não sabe o que é, o potencial que ele ainda tem. Daí conversa com outro amputado que está lá, que já viajou 4, 5, 6 países, já ganhou uma Copa do Mundo, né? Começa a ter uma perspectiva maior. Então, nossa reabilitação é no sentido amplo da palavra. E dá créditos para a nossa fisioterapeuta, doutora Denise Leles, e nosso profissional de educação física, o Ayrton Moreira, além do nosso advogado Diego Nunes. E acho que é uma sensação de pertencimento também, né? Deixar essas pessoas terem ali uma sensação de pertencimento, tipo, não tô sozinho. Porque a gente, como você disse, apesar de você ajudar aí no Instituto, a gente não tem lugar de fala, né? E eles, com a sensação de pertencimento, sabem muito melhor. Só eles sabem o que é andar pelas calçadas da cidade, pelas ruas da cidade, né? Transporte público. Exato, por tudo isso. Então, só quem passa mesmo pela situação é que sabe, né? E um A gente não detalhe, tem lugar de fala, mas a gente ajuda do jeito que é possível aí, né? um detalhe importante, quem for assistir um treino, e até um apelo que eu faço para as famílias das pessoas com amputação. Às vezes a gente tem 15, 20 atletas. A gente tem um familiar, 2. Nós promovemos campeonatos, eu faço parte da Federação Paulista de Futebol para Amputados e da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. A gente vê no Brasil campeonatos nacionais com pouco público. Nem o próprio familiar acompanha a pessoa com deficiência.
no caso, a pessoa com amputação. Isso nos chateia muito, porque o suporte principal dessa pessoa, quando perde um membro, é a família. Se a família não está no dia a dia, o processo fica um pouco mais difícil, né? Então, é um apelo que eu deixo para os familiares aí. Compareçam, assistam. Tem pessoas que não vai ser um jogador de futebol. Tem pessoas que estão ali só pelo fato de ter outras pessoas na mesma condição. Então, apoio familiar também se faz necessário. Carinho e empatia sempre, se possível, né? Vocês recebem algum tipo de apoio do poder público também? Queria que você falasse um pouquinho da relação do Instituto com o poder público. Hoje, a gente não pode falar de valores, até por conta dos contratos que a gente assinou, mas começar pelo principal. A gente precisa de um espaço para treinar, né? Através da gestão anterior, a gente tem que dar crédito para quem dá crédito, uma intercessão do secretário Ábido Mazum, junto com o vereador Ticiano e toda a base da Câmara, a gente conseguiu o Bosque Maia para a gente treinar. É um lugar de fácil acesso, tem transporte público e é acessível, então nos ajuda demais. E continua essa parceria de uso do Bosque Maia através de processo administrativo com a gestão atual, o secretário Alex e o prefeito Guti, né? O prefeito Guti começou e o prefeito Lucas continua com a sensibilidade de nos apoiar com o espaço. A gente participou de um chamamento público da Secretaria de Esportes, a gente tem um aporte financeiro para material esportivo, uniforme, alimentação e transporte, e a gente tem uma parceria com o CBCP, que é o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que nos fornece também a ajuda logística, com hospedagem e transporte. E no dia 23 de agosto vocês disputam o campeonato, é isso? Até porque no dia 26 de agosto é conhecido como o Dia Municipal aqui em Guarulhos do futebol de amputados, que foi uma lei aqui, inclusive, votada e aprovada pela Câmara. Então, dia 23 tem campeonato, é isso? Dia 23 sem campeonato, a primeira vez que uma empresa, um CNPJ privado, faz um campeonato de futebol para amputados na cidade. A construtora Vegos, através do diretor Guilherme e do diretor Gustavo, vão custear esse evento. Vai ser um evento lá no Bosque Mar, que começa por volta das 9 horas da manhã. E a gente faz esse evento, já a segunda edição, em comemoração ao Dia Municipal do Futebol de Amputados. Uma lei aqui da casa que reconhece a existência da modalidade na cidade. Então, quando a gente começa a ser reconhecido pelo poder público, né, a gente consegue fazer outras ações. Para esse ano estão previstas ações em escolas municipais na questão de prevenção de amputações, né? Às vezes é ruim, é difícil a gente chegar num pai, numa mãe, e a gente chegando na criança, a gente tem um acesso maior aos pais. A gente tem muita causa evitável de amputação. Por exemplo, hoje, a gente está entrando no recesso escolar, tem a questão de choque elétrico, de criança e de adolescente. O pessoal empinando pipa não tem noção que um metal no fio, às vezes uma linha com cerol, pode causar uma amputação através de uma queimadura, de um choque elétrico. A questão dos jovens com moto, a criança com 14, 15 anos já está pilotando moto, dando grau. Então a ideia nossa é fazer uma semana de conscientização para evitar uma amputação, né? E quem já é amputado, evitar uma segunda amputação. Estamos tentando fazer alguma coisa cultural. A gente é um pouco complicado, porque a gente não tinha esse apoio da Vegos. Então a gente estava canalizando a captação de recursos para fazer o evento. Mas talvez a gente tenha alguma coisa lá no Adamastor, uma exposição de foto, alguma coisa do tipo, e fazer a reinauguração da Praça Mamonas lá no Secap. Fazer uma ativação de conscientização também com a galera do futebol de amputados. Então esse é nosso planejamento para essa semana municipal. Tomara que role isso e muito mais. Bastante atividade aí até, né, para o pessoal poder participar, entender, aderir e se informar também sobre o assunto, que eu acho que é muito importante. Agora eu queria falar um pouquinho de você, porque em 2024, mais conhecido como ano passado, você foi um dos 34 homenageados aqui numa sessão solene para a entrega da Comenda do Esporte de Guarulhos, Miltinho Ziller. E você levou essa honraria aí até pelos serviços prestados no esporte, né? Como é que foi essa premiação para você? Nossa, foge as palavras, né?
Eu estive ali entre meus professores, professores dos meus professores, e receber uma honraria dessa, motivo de muito orgulho, né? Para mim, para as pessoas que a gente atende, né? Eu acho que eu representei minha comissão técnica, minha diretoria, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E deixar uma história de orgulho para meu pai, que já faleceu, para minha mãe, e as gerações futuras, né? A gente, a gente não vai ser esquecido enquanto o nosso nome for lembrado. Então, essa homenagem registra aqui nos anais da casa. Eu participei da primeira turma. É uma honra que não tem como descrever, né? É agradecer a indicação, né? A minha indicação veio do Ulisses e do professor Wilson Davi, entre outras pessoas que estavam, né? E não foi algo político, né? Tiveram várias indicações, foi formada uma comissão e meu nome estava entre os 34. Um motivo de orgulho, de honra e de gratidão por estar presente, né? Espero prestigiar os outros 34, caso haja premiação esse ano, porque é importante. Às vezes não é o financeiro, não é o pódio, não é a medalha, mas é o reconhecimento do trabalho. Exatamente. No esporte, a gente premia aqueles atletas que têm o melhor rendimento, mas o trabalho no esporte é a questão de salvar vidas. Quantas pessoas que passam por nós que não vão competir, que não vão ganhar uma medalha, um troféu. Eu gosto de lembrar em 2019, 2018, a gente tem uma premiação na Federação Paulista de Jiu-Jitsu, os melhores do ano. E ali o sarrafo é alto. A gente homenageou uma pessoa com deficiência intelectual, né? Ele não vai poder competir, ele não vai subir num pódio, mas no pódio da vida, pessoa que estava isolada, ninguém queria praticar uma atividade com ele. E através do esporte ele ser reconhecido em todo o estado. Então são atitudes, são vivências, são emoções como essa que faz Claro. sentido, né, a comenda do esporte. E como comendador a gente tem uma responsabilidade grande de provocar no bom sentido o poder público. O que falta para o esporte na cidade? Será que são só pessoas? Será que são só espaços? Né? Então a gente faz uma reflexão interna, não é a questão político-partidária, mas a questão de políticas públicas, de um próprio municipal adaptado, de um aumento de recursos no orçamento público para o esporte. Exatamente. Hoje a gente fala de 0,2%, mal paga a folha de pagamento da Secretaria de Esportes, né? Então, se a gente tem um investimento maior no esporte, a gente tem um custo menor com a saúde. A gente sempre fala que investimento em esporte é investimento em saúde, não tenha dúvida. É você deixar de ter que investir, aliás, em saúde, não precisar, né, Não gastar, precisar não precisar gastar. gastar com saúde. Para a gente fechar aqui, Rafael, vou deixar um espaço para você deixar os seus contatos, ou os contatos de novo aí do Instituto, enfim, do Futebol de Amputados, como você queira. E se você pode dar um conselho, bem brevemente, que a gente está acabando mesmo o programa já, só para a gente não estourar muito, mas para quem, e eu acho que vale muito a pena, tem um empreendimento social, né? Vários institutos, a gente entrevista várias pessoas aqui do ramo, mas a gente sabe que quanto mais melhor para várias coisas, e tipos, e modalidades, e nichos, e enfim, tribos e tudo mais. E nesse caso a gente está falando do PCD. Então, para quem quer começar um projeto social, para quem quer empreender socialmente, que conselho você dá? Deixa aí seus contatos, suas considerações finais. Já agradeço muito por ter vindo e tamo junto. Valeu, meu cara. Vamos lá, vamos Mas é começar breve, viu, que eu já estou estourando o programa. É pelos brevezinho. Resuma aí, contatos. resuma aí. igafel01@gmail.com. Qualquer informação, mande por e-mail, a gente responde. Se precisar de um parecer, de um conselho, estamos lá. Redes sociais, Mamonas Futebol de Amputados ou Igafel Social e Esportes. O meu pessoal, professor Rafael Calazans. A questão do conselho. Conselho básico é conhecimento. O que você quer? Como alcançar o seu objetivo? E como se manter dentro do seu objetivo?
conhecimento, capacitação e humildade. Humildade no sentido de pedir ajuda para outras pessoas. Nós demoramos um pouco para entender. Nós éramos um grupo de pessoas que ajudavam outras pessoas. Só que tudo hoje necessita de recurso, seja da iniciativa pública ou privada. Então, regularize a situação, regularize o grupo de amigos, constitua uma associação, um CNPJ, e aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Temos prazos, né? 1 ano para a questão municipal, para qualquer tipo de aporte, 2 anos na questão estadual e 3 anos na questão federal. Então é um processo lento. Se não tiver o conhecimento, esse processo acaba não chegando à finalidade proposta. Deixo os agradecimentos aqui a toda a equipe, né? Aqui aparece meu amigo, mas a gente tem câmeras, tem o pessoal da técnica. Sem dúvida. Agradeço muito o convite, agradecer ao Jorge e todos os familiares da família Mamonas, o Instituto Mamonas, a construtora Vegos, que é nosso maior apoiador hoje, e o Poder Público através das 2 secretarias que a gente faz parte, além do secretário de governo, né? Agradecer ao secretário Marcos Lisboa, sempre nos atendeu prontamente na Secretaria de Esportes, o Alex Mendes, do Meio Ambiente. Se não fosse meio ambiente, a gente não tinha quadra para treinar. É até irônico falar isso, né? Mas a gratidão. E o secretário de governo que está construindo algumas coisas que eu acredito que para o ano que vem vai caminhar de uma maneira mais eficaz. Prefeito Lucas, um abraço e um abraço a todos que assistirem o vídeo. Além da nossa comissão técnica e diretoria, né? O Ayrton, Diego, a Denise e por aí vai. Um abraço a todos. Tamo junto. Tá todo mundo abraçado? Abraço na equipe, pode deixar que eu dou? Eu entrego aqui, tá todo mundo aqui. Eu vou entregar o abraço à equipe pessoalmente. Valeu, A gente Rafael. não tem mais Brinda abraço virtual. Brinda aí comigo. Acabou o programa, já estourei. Brindar sem beber não pode. É, mas eu só posso beber depois de terminar o programa aqui, que senão a gente fica molhando a garganta e não dá pra falar aqui, ó. Valeu, galera, por ter assistido aqui esse programa. Espero que você tenha curtido também aí. Procure aqui o Instituto, eu acho que é uma saída bastante bacana, um projeto bastante bacana. Principalmente se você tem um familiar PCD, se o PCD não conhece, leva aqui para conhecer, que eu acho que vale muito a pena. Afinal, nosso papel é esse também, né, Rafael? Levar essa informação para as pessoas que de repente não conhecem. Valeu, muito obrigado, até a próxima! TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.